Olá, amigo internauta da Web TV Dino Esportes, uma boa tarde. Estamos iniciando mais um boletim da Copinha, a 15ª Copa Brasil de futebol infantil aqui em Laranjal Paulista. Hoje estamos falando diretamente dos estúdios aqui da Web TV Dino Esportes. E primeiramente gostaríamos de pedir desculpas ao amigo internauta. Ontem à tarde nós tivemos problemas técnicos e não pudemos transmitir os 2 primeiros jogos da última rodada devido a problemas com a internet, devido a muitos acessos, congestionou muito, tivemos problemas com a antena de internet que estava de transmissão, mas no final da tarde os problemas foram solucionados e com certeza hoje a gente vai procurar corrigir esses problemas para que o amigo internauta possa assistir às semifinais que ocorrem hoje a partir das 17h30. A Copinha que se encerrou a primeira fase ontem, definindo os 4 semifinalistas que vão vai começar as semifinais hoje a partir das 17h30. Na rodada de ontem, a última rodada da primeira fase, os resultados foram os seguintes. O Fluminense venceu o Paraná Clube por 1-0, gol do Yuri. As duas equipes já não tinham mais chances, só cumpriram tabela as duas equipes. Na sequência, o Desportivo Brasil empatou com o Bahia em 0-0 e com esse resultado as duas equipes que se classificaram para a segunda fase. O Desportivo Brasil em primeiro lugar e o Bahia em segundo lugar do Grupo B. Após o jogo do Desportivo, um dos melhores jogos da Copinha, um jogão de bola entre Juventude e Vitória. O Juventude levou a melhor sobre a Vitória, venceu por 2-1, com gols do Dionas e do Arthur, e o Douglas descontando para o Vitória. O Douglas, que hoje no momento é o artilheiro da competição com 5 gols. Infelizmente está fora da competição, dando chance aí para os outros artilheiros encostar na artilharia aí do Douglas. Na sequência, depois de Juventude, jogaram Palmeiras e Internacional. As duas equipes também já estavam fora, não tinham chance nenhuma de classificação. O Palmeiras venceu o Internacional por 2-0, gols do Davi e do José Rodrigo. Na sequência, jogaram Grêmio e Corinthians, um empate em 2-2, também duas equipes que já estavam fora, não tinham chance nenhuma de classificação. Os gols do Grêmio foram do Raul e do Renan Buchmann, e os gols do Corinthians, os 2 gols foram do José Darlan. E no último jogo da rodada, a equipe de Laranjal Paulista venceu a equipe do Coritiba por 3-0, com 2 gols do William e um gol do Vitor Garpelli. Com esse resultado, o Laranjal chegou aos 10 pontos e se classificou juntamente com o Juventude no Grupo A, Laranjal e Juventude passando para as semifinais. Terminada a primeira fase, a classificação foi a seguinte: no Grupo A, classificaram-se Laranjal e Juventude, as duas equipes com 10 pontos. Laranjal ficou em primeiro lugar nos critérios de desempates, que era o primeiro critério seria o confronto direto. Laranjal na primeira fase venceu a equipe do Juventude por 2-1, então terminou em primeiro lugar. E o Juventude em segundo lugar com os mesmos 10 pontos, a mesma campanha, perdeu no confronto direto, ficou em segundo lugar. Na sequência, o Vitória da Bahia ficou em terceiro lugar no Grupo A com 9 pontos, o Grêmio com 5 pontos ficou em quarto lugar, em quinto lugar o Coritiba com 4 pontos e o Corinthians ficou em último lugar do Grupo A com 3 pontos. No Grupo B, a classificação final foi a seguinte: o Desportivo Brasil classificou em primeiro lugar com 13 pontos, 4 vitórias e 1 empate, está invicto aí o Desportivo Brasil. O Bahia, em segundo lugar, classificou-se com 9 pontos, também invicto. O Bahia não perdeu nenhum jogo ainda, venceu 2 e empatou 3, classificando-se as duas equipes para a semifinal. Desportivo Brasil em primeiro e Bahia em segundo. Em terceiro lugar no Grupo B, a equipe do Palmeiras com 8 pontos, o Internacional de Porto Alegre ficou em quarto lugar com 5 pontos, em quinto o Fluminense com 4 pontos e o Paraná Clube em último lugar do Grupo B com apenas 1 ponto na competição, apenas 1 empate. Terminada aí essa primeira fase, com essas classificações aí, o regulamento da competição é o seguinte:
O primeiro do grupo A, que é Laranjal Paulista, vai enfrentar o segundo do B, que é o Bahia. Então, um dos jogos das semifinais, Laranjal e Bahia. E o Juventude, que foi o segundo do A, enfrenta o Desportivo Brasil, que é o primeiro do B. Esses dois jogos das semifinais acontecem hoje no Estádio Municipal Acácio Luizotto, com transmissão ao vivo da Web TV Dino Esportes. A partir das 17h30 nós já estaremos no ar ao vivo e você não pode deixar de assistir. Dois jogão, hein? Desportivo Brasil e Juventude faz o primeiro jogo e depois Laranjal Paulista vai enfrentar o Bahia. Os dois vencedores fazem a final amanhã. As duas equipes que perderem vão fazer a disputa de terceiro e quarto lugar amanhã. Nas semifinais e nas finais, o critério é o seguinte: se houver empate no tempo normal, teremos prorrogação de 10-10 e, persistindo o empate, a decisão será definida na cobrança de penalidade, tanto nas semifinais de hoje quanto na final de amanhã. Então, no primeiro jogo de hoje, na semifinal, a partir das 17h30, Desportivo Brasil contra a equipe do Juventude. Nós temos aqui a campanha das duas equipes. O Juventude foram 5 jogos, né? O Juventude que venceu o Coritiba por 2-1 no primeiro jogo, depois na sequência venceu o Corinthians por 4-0, Juventude empatou com o Grêmio em 1-1 no Clássico Gaúcho, Juventude perdeu para a equipe de Laranjal por 2-1 e no último jogo, na rodada de ontem, Juventude venceu o Vitória por 2-1, conquistando a classificação para a semifinal. O Desportivo Brasil, que é uma das equipes consideradas favoritas aí para o título, Desportivo Brasil, a campanha do Desportivo Brasil foi a seguinte: o primeiro jogo o Desportivo venceu por 2-1 o Fluminense, no segundo venceu a equipe do Palmeiras por 4-0, no terceiro jogo o Desportivo Brasil 3, Paraná Clube 1, e no quarto jogo Desportivo Brasil 3, Inter de Porto Alegre 1, e no último jogo, na rodada de ontem, o empate contra o Bahia em 0-0, dando a classificação ao Desportivo Brasil em primeiro lugar do grupo. Desportivo Brasil em primeiro lugar do grupo B, ok? As campanhas dos outros dois semifinalistas, no jogo entre Laranjal e Bahia, Laranjal no primeiro jogo empatou com o Corinthians em 1-1, depois no segundo jogo venceu a equipe do Grêmio por 2-0, no terceiro jogo Laranjal perdeu para a equipe do Vitória, a única derrota da equipe de Laranjal, depois na sequência venceu a equipe do Juventude por 2-1 e no último jogo, na última rodada de ontem, a equipe de Laranjal venceu a equipe do Coritiba por 3-0, dando a classificação em Laranjal em primeiro lugar do grupo A. A equipe do Bahia, o histórico e o retrospecto aí do Bahia na competição foram os seguintes jogos. No primeiro jogo da abertura da Copinha, foi inclusive, né? O Bahia empatou com o Palmeiras em 0-0, depois na sequência o Bahia venceu o Paraná Clube por 2-1, empatou em 1-1 com o Inter de Porto Alegre no terceiro jogo, no quarto jogo a equipe do Bahia venceu o Fluminense por 1-0 e no último jogo, no jogo de ontem, na rodada de ontem, o Bahia empatou com o Desportivo Brasil 0, conquistando assim a segunda vaga aí do grupo, o Bahia do grupo B, juntamente com o Desportivo Brasil. Ok? Um detalhe interessante aí, a equipe do Bahia, os únicos 2 0-0 da competição, o Bahia participou. Bahia e Palmeiras 0-0 e Bahia e Desportivo Brasil também empataram em 0-0. Nós temos aí os artilheiros da competição até o momento. Nós temos o Douglas do Vitória da Bahia com 5 gols, depois empatados em segundo lugar com 4 gols cada, o Francisco Nairon, que é o Nairon do Desportivo Brasil com 4 gols, e o Cassiano do Juventude com 4 gols também, disputando aí a artilharia, esses 3 atletas disputando a artilharia. Nós temos também o Guilherme de Laranjal Paulista com 3 gols aí, também vai disputar a artilharia. O Leonardo do Juventude também com 3 gols, está lutando pela